eu já tinha um namorado e estava noiva dele, né? Na cidade de Balsas do Maranhão. Eu sou do Maranhão, nasci no Piauí. Fui para o Maranhão, eu tinha 10 anos de idade. Amém? E na cidade de Balsas do Maranhão, eu comecei a namorar um jovem, tinha quase a minha idade. E cheguei a namorar com ele 3 anos. E a gente noivou para casar, ainda fomos no cartório. E não deu certo colocar os nomes, porque era um dia feriado, estava fechado, não deu certo. E assim foi empurrando mais para frente, quando ele descobre que eu estou grávida. E ali naquela gravidez, ele não quis assumir a minha gravidez. E sumiu, fugiu. E meu pai, aquele pai ainda antigo, sempre ele dizia assim, engravidar dentro de casa, vai para a rua. E ele me pôs para a rua, grávida. E eu fiquei durante muito tempo, dormia na casa de um, dormia na casa de outro, e tinha um problema de anemia muito forte, desmaiava muito. Quando um dia minha mãe estava na casa de um homem, que no Brasil tem muito isso, né? Os políticos naquela época, hoje não pode mais, mandar a gente fazer uma fila em uns certos lugares e dava de 10 reais, não sei nem se era no real nesse tempo, e dava sempre o dinheiro para as pessoas. E eu ia para pegar dinheiro naquela fila, para me alimentar, porque eu estava grávida e eu não tinha trabalho, não tinha como trabalhar. E eu desmaiava muito. Lá naquela fila, amados, eu conheci um senhor, já de idade. E esse senhor começou a conversar com a minha mãe. E lá, ele conversando com a minha mãe, ele disse, a minha mãe contou a minha história para ele, que meu pai não aceitava eu ficar em casa. E ele disse assim, eu tenho uma casa, e no Brasil tem muitas essas casas do governo, o governo faz e dá para as pessoas que de lá sabem. Ele disse, eu tenho uma casa toda mobiliada, se ela quiser ir para minha casa, ela pode ir para lá. Eu fiquei na casa da vizinha da minha mãe durante muito tempo. Mas quando eu ganhei neném, eu fui para a casa desse homem, ele me deu essa casa e fiquei muito feliz. Fui para a casa desse homem e fiquei lá. Mais ou menos com poucos dias que eu estava de resguardo lá nessa casa, ele chegou nessa casa lá um dia e eu não sabia nem que existia cão na terra, demônio, né? Não conhecia a palavra de Deus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele trancou as portas da casa e ele ficou durante 15 dias abusando de mim de resguardo. De resguardo do bebezinho. Ele batia no meu bebê, ele batia em mim. E durante esses 15 dias, ele dizia assim, que o diabo estava dentro dele. Ele olhava para mim, os olhos dele eram que nem brasa de fogo. E ele dizia, tu não vai sair daqui vivo, que eu vou te matar. E aconteceu de um dia ele saiu, eu não sei se foi para comprar bebida, o que ele foi fazer, mas eu consegui fugir. Quando eu consegui fugir, amados, eu comecei a passar muito mal, eu pensava que era pelo susto que eu tinha passado. E eu fui para o médico, e quando eu chego no médico, eu descubro que eu estou grávida de novo. Da pessoa que abusou de mim. Eu estava com uma bebezinha de colo, de resguardo e grávida de novo. E ali eu tive que sair daquela cidade, fugir daquela cidade com medo daquele homem e ir para outra cidade. Quando eu cheguei nessa outra cidade, chamada Bom Jesus, já no Piauí, eu passei 1 ano nessa cidade, na casa de uma cunhada. E durante esse ano, a mulher que morava em frente à casa da minha cunhada começou a me pedir, uma das crianças, porque eu não podia voltar para a cidade que eu estava, porque eu era ameaçada de morte por este homem. Esse homem não sabia que eu tinha engravidado. Ele era uma pessoa que se drogava, vivia na rua e as pessoas tinham medo. E nessa época parece que nem a justiça dava jeito nele. Então eu fiquei lá. E a única coisa que eu pedia, mesmo sem conhecer a Jesus, mesmo sem saber fazer uma oração, eu pedia todos os dias para Deus não deixar eu ter apego com aquela criança da minha barriga, porque eu não tinha condição de criar as duas. Né? E eu dei essa criança para esse povo que morava em frente a esta casa. E quando eu fui para o hospital à noite para ganhar ela, eu estou
bem um pouco mais acelerado, senão não dá tempo. Quando eu fui para o hospital à noite, cheguei lá, tinha faltado energia. Eu creio que tudo assim, uma providência de Deus para mim não ver. Eu não vi quando a criança nasceu. Estava no escuro, parece que o hospital não tinha motor, não tinha nada para ligar e eu tive normal. E me lembro bem, quando a criança nasceu, eles tiraram e já levaram para outro local e eu não vi a criança. E essa família pegou para criar. Depois eles falaram para mim que eles iam sempre falar para ela que eu era mãe. Me pediu uma foto minha, eu dei para eles e eles falaram: se você um dia quiser voltar atrás de sua filha, você pode vir. Eu voltei lá várias vezes, eles fugiram de mim, esconderam, e a última vez que eles falaram, mandaram um recado para mim, dizendo que a menina não queria saber de mim. Eu tentei o suicídio 3 vezes, porque eu não aceitava. Eu não me conformava com aquilo. E quando eu cheguei, a última vez que eu tentei o suicídio, eu tomei veneno. Eu passei 24 horas em coma. Os médicos falaram que não tinha mais jeito. Ou eu acordava louca, ou podia preparar o caixão. Mas quando Deus tem um projeto e um plano na nossa vida... É verdade, Jesus. Aleluia. Não tem ninguém que vá. Glória te damos. Ninguém consegue impedir. Glória. Ninguém. Eu, com a idade de 27 anos, depressão no último grau. Eu passava 15 dias trancado dentro de um quarto, não queria ver ninguém. Eu não estudei. Meu pai não me deixou estudar quando criança, porque disse que era pessoa mesmo do interior. Dizia que estudo não era coisa de gente que prestava. Tinha que trabalhar. Eu fui criada trabalhando na roça, até a certa idade que eu cheguei a engravidar. Então eu nunca tinha estudado na minha vida. Eu não sabia ler e nem escrever nada. E quando o meu irmão caçula ouviu a palavra de Deus na cidade de Balsas, do Maranhão, a primeira pessoa que ele lembrou para ir na minha cidade pregar foi para mim. Deus falou com ele e ele foi na minha cidade. Ele pregou para mim, amados, das 6 da tarde, da hora que ele chegou, até as 9 da noite. E eu fiz mais ou menos que nem um desafio. Eu olhei para ele e disse: se teu Deus prestar. Eu estava num grau tão difícil que eu disse: se teu Deus prestar, se teu Deus for verdadeiro, eu quero servir a Ele. Mas se Ele mudar a minha vida, eu vou servir a Ele. Se Ele não mudar, eu não quero mais saber dele. Foi algo que aconteceu comigo. Eu estava no pé da pia lavando os trem. De repente eu comecei a sentir aquela dor, aquela tristeza que tinha dentro de mim começou a sair. Glória a Deus. No dia seguinte eu amanheci o dia cantando, feliz, que parecia que eu nunca tinha conhecido a tristeza em toda a minha vida. Aleluia. Uma felicidade que não tinha tamanho. Eu aceitei a Jesus. Esse meu irmão que me ganhou para Jesus, ele aceitou na igreja do Evangelho Quadrangular. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu comecei para essa igreja. A moça que trabalhava com a gente, ela era da Assembleia de Deus, mas ela não tinha coragem de pregar para mim. Na mesma noite que eu aceitei Jesus com meu irmão, eu tive um sonho. Eu batendo na porta dela o dia e a noite, e ela dormindo e não me dava comida. Eu queria comer. Ela não me dava comida. E eu cheguei toda empolgada no dia seguinte, falei para ela, eu digo, eu estava com tanta fome, ontem à noite eu batia na tua porta, eu queria comer e você não me dava comida. E ela ficou encabulada, ela disse: Dilene, não é isso. É a palavra, eu não preguei para você, mas outra pessoa veio e pregou para mim. Amém. E dentro dessa igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, quando eu aceitei Jesus, amado, na verdade não é a gente que aceita, Ele que nos aceita, né? A gente tem uma maneira de falar. Eu comecei a evangelizar. Eu saía todos os dias, às 6 da manhã e chegava às 6 da tarde evangelizando. Na época a gente tinha um baú, que a gente tinha uma loja de móveis.
E a gente tinha um baú muito grande de carregar o móvel. Todos os dias eu levava aquele baú lotado de gente para a igreja. E o pastor chegou a crescer a igreja umas 3 vezes. Porque não cabia a quantidade de gente que se rendia aos pés de Jesus. Aleluia. Muitas pessoas aceitavam Jesus. Muitas pessoas se convertiam naquela época. Eu cheguei a viajar muito e ir por muitos lugares, pregando a palavra. Eu não sabia ler e nem escrever. Eu me lembro que eu ajoelhei num canto do meu quarto e eu passava a noite inteira de joelho com essa Bíblia na mão. Ela é a minha primeira Bíblia, há 20 anos atrás. E eu passava a noite inteira com essa Bíblia na mão, dizendo: Jesus, me ensina a ler para me pregar a tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E quando menos eu percebi, eu estava lendo. Eita glória. Esse Deus é maravilhoso. Tá? Eu entrei na escola depois, eu estudei, fiz teologia, mas eu aprendi a ler. Foi o Espírito de Deus que me Glória a ensinou. Deus. Aleluia. Eu Isso nunca que eu te tinha amo, Jesus. estudado em escola, nunca tinha sido ensinada por É, ninguém. papai. E eu aprendi a ler a Bíblia de uma tal forma que eu era chamada para pregar em todos os lugares. Eu pregava, as pessoas pensavam que eu tinha estudo. Eu tinha estudado. É, Jesus, o senhor é lindo mesmo. Mas eu sempre disse, o meu professor foi o Espírito Santo.